eu sou a professora Anne e hoje nós teremos aula sobre psicologia aplicada à enfermagem. Vamos lá. Bom, então inicialmente, por que estudar psicologia, né, na área da enfermagem? Essa é uma disciplina base que todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, a equipe de saúde em geral precisa conhecer e precisa entender porque a psicologia é uma ciência que lida diretamente com os aspectos emocionais, com as relações sociais, com a relação desse usuário, desse paciente, com aquele momento de vida que ele está passando, aquela fragilidade, a hospitalização, ou muitas vezes o adoecimento, né? Então ela está diretamente ligada à enfermagem por esse motivo, porque geralmente a equipe de enfermagem é que que lida mais diretamente com o usuário, com o paciente, naquele momento de vida que ele está passando. Bom, então, vamos trazer um pouquinho do conceito sobre a área de atuação também, o objetivo e a função da psicologia nesse contexto. Então, é necessário a gente aplicar a psicologia na área da enfermagem para que todos os profissionais tenham esse olhar um pouco diferenciado, um novo olhar sobre aquele conceito de saúde e de adoecimento, que antigamente era tão voltado à parte simplesmente da assistência direta, de você colocar a mão no paciente e fazer os procedimentos. Mas, na verdade, a gente precisa entender que ele está passando por um momento e que a gente precisa ter uma criação de vínculo, um respeito, uma confiança daquele usuário com quem está prestando o serviço, né? Não necessariamente somente chegar lá e fazer aquele procedimento em si. Então, o cuidado com o ser humano através da enfermagem se mostra necessário ao associar a psicologia, pois esse conhecimento vai ajudar a forma de tratar esse paciente, como eu já falei, não apenas nos cuidados básicos, nos cuidados mínimos, mas também em todo o contexto que ele está passando. Bom, então eu trouxe um pouquinho sobre a questão da comunicação, né? A comunicação, nesse sentido, você escutar, ter uma escuta qualificada com o usuário é fundamental para a criação de vínculo, como eu já disse, para a questão da confiança, é muito importante que ele crie uma confiança com as pessoas que estão atendendo, porque muitas vezes a gente faz procedimentos que são invasivos, que lidam de certa forma com o constrangimento do paciente, né? Então, essa criação de vínculo de respeito e de confiança é fundamental nesse processo. Nesse sentido, vai causar no paciente uma recuperação mais satisfatória, né, com ganhos mais rápidos e de uma forma mais tranquila, com mais respeito e trazendo melhores resultados. Então, o que é a psicologia? É a ciência que estuda esses fenômenos emocionais, né, o comportamento do ser humano, como ele reage, como ele age frente a algumas situações e como é a forma individual de cada um. Desempenha um papel importante na formação da saúde, marcada pelo desenvolvimento de uma profissionalização centrada na modernização, cientificação e teorização. Porque antigamente essas questões relacionadas à psicologia não eram tão aprofundadas, não eram tão estudadas, não eram tão desenvolvidas no ambiente de trabalho, não só para com o paciente, mas também para a equipe multiprofissional, para a equipe no geral, né? Não só a multi, mas também a administrativa, as outras pessoas ligadas aí diretamente na parte hospitalar ou mesmo ambulatorial. Então, de uns tempos para cá, vieram cientificando mesmo, estudando mais essas relações sociais, como isso pode melhorar e trazer benefícios para a área da saúde. Então, também é um campo novo a psicologia hospitalar. Então, no nosso cotidiano da saúde, tanto para a equipe de enfermagem quanto para as outras profissões, é muito importante que a gente tenha um equilíbrio emocional, né? Não somente saber a técnica, não somente saber o procedimento, mas também ter esse equilíbrio, porque o ambiente de saúde em si é um ambiente mais sobrecarregado, que lida com questões emocionais significativas, que lida com a singularidade do usuário, da família, de todos os envolvidos. Então, por isso que é importante que a gente estude um pouco sobre isso, para ter esse equilíbrio emocional e saber que em determinados momentos, até, por exemplo, tiver uma parada de um paciente, ter que fazer uma reanimação, uma ressuscitação cardíaca, a gente precisa ter um equilíbrio emocional para saber como agir naquele momento, para saber as melhores condutas, para não se desesperar frente a isso. Então, também para a equipe é fundamental. Direcionamento para um campo mais amplo de atuação, né, onde colocar a mão sobre o paciente apenas vai saindo um pouco de cena e vai entrando outras questões importantes, como essa questão da singularidade, como eu falei anteriormente. E começa a se adotar medidas que proporcionem mais conforto e bem-estar. Então, pensar no paciente também nessa questão de ambiência, como é aquele local que ele está sendo atendido,
como é essa relação que você lida com ele diretamente, na hora de administrar uma medicação, na hora de fazer um procedimento, na hora de fazer um banho no leito e todos os outros procedimentos que a gente já sabe que tem que serem realizados e muitas vezes são procedimentos básicos, né, diários, que tem que realizar e tem que acontecer. Bom, a gente precisa entender também que nesse contexto a gente não lida somente com o usuário, né? O usuário é a ponte, é a chave ali daquele momento, mas que também ele vem acompanhado com seus acompanhantes, com seus familiares, seus entes queridos, né? Então, não só ele tem as fragilidades e os momentos que ele precisa de apoio, mas a família também demanda um pouco disso da equipe. E a equipe também precisa ter esse equilíbrio emocional para conseguir trabalhar entre si e promover um atendimento, promover uma assistência mais adequada. Então, como eu falei, o trabalho não se restringe apenas ao usuário, é necessária a realização do acolhimento a todos os envolvidos. Então, o acolhimento, ele não é só aquele momento em que o usuário chega e você vai receber para ele poder ir para o leito, para ele poder realizar a sua internação. O acolhimento é todo o processo que envolve esse início, esse processo de hospitalização dele, né? Então, o acolhimento ele vai acontecer desde a hora que ele entra no hospital até o momento em que ele vai receber a alta e as orientações de alta dele para casa. Então, eu trouxe alguns conceitos para vocês que são relacionados à questão da Política Nacional de Humanização, que é fundamental para todos os profissionais, é algo que cai muito em concurso, cai muito em todo tipo de prova que vocês forem realizar, que são alguns conceitos simples, como eu já falei, o acolhimento, que é esse momento que você tem com o usuário todos os dias, né? Você chegar, você ter uma escuta qualificada, uma conversa adequada, um vínculo, uma confiança. A clínica ampliada, que a gente fala, que é o momento em que todos os profissionais conversam, na verdade, sobre aquele usuário, sobre o que vai acontecer, não só sobre os procedimentos individuais, mas sim sobre como aquela família vai ser atendida, como a equipe vai se articular para que esse atendimento seja realizado da melhor forma possível. E a humanização, que é o que a gente tenta pregar sempre, o que a gente tenta levar para dentro do ambiente hospitalar, que é a forma como o paciente vai se sentir dentro daquela unidade hospitalar. A ambiência também é muito importante. Então, o usuário deve ser visto em toda a sua complexidade, porque a gente tem que lembrar que ali não é o paciente do leito 1 ou do leito 2 ou aquele paciente do joelho quebrado. Ali é o seu João, com uma história de vida, com todo um contexto social, um contexto familiar envolvido. Então, a gente precisa ter em consciência que isso é importante. A psicologia na enfermagem é fundamental, né? E assumir a responsabilidade sobre os usuários do serviço de saúde. Então, é que precisa assumir essa responsabilidade, que ele também está ali e que tudo que ele fizer vai, de certa forma, contribuir de forma positiva ou negativa para aquele momento de vida que o paciente está passando.